Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez trazendo uma meditação para nós nessa semana de aniversário da igreja. Amanhã na igreja, a partir das 7, nós vamos começar os cultos de gratidão a Deus pelo aniversário da igreja. Então nós estamos aí nessa semana compenetrados, em agradecer a Deus e em meditar a respeito das nossas vidas, porque afinal de contas a Igreja Batista em Parque Flora somos nós. Então o que nós somos, a igreja é. Então a gente tem pensado a respeito. Os irmãos lembram que o tema do aniversário é Ele está comigo, baseado na palavra do nosso Salvador, quando disse no final de Mateus, as últimas palavras dele: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesses dias de extrema dificuldade, tristeza, luto, dor para muita gente, a gente saber que Ele está conosco, e eu de forma pessoal, e você poder dizer Ele está comigo, é muito importante. E é porque Ele está conosco que nós chegamos até aqui, não é? Que nós estamos vivos aqui, servindo o Senhor nessa terra, e louvado seja o seu nome. Ele está comigo. Mas eu tenho pensado com os irmãos a respeito de desfrutar essa presença. Ele está comigo, mas eu preciso desfrutar disso, eu preciso ter comprovação dessa presença, eu preciso realmente sentir essa presença e ver Deus se manifestando e agindo na minha vida. Então, a gente tem meditado sobre isso. Para a gente poder desfrutar dessa presença do Senhor, a gente tem visto que precisamos, nós temos visto que precisamos melhorar em 4 áreas. E nós já vimos que eu preciso ler mais a sua palavra, a palavra de Deus, preciso ler mais, preciso ouvir mais Deus, eu preciso orar mais, eu preciso falar mais com Deus, já que Ele está comigo, preciso ouvir a voz dEle, eu preciso falar mais com Ele. E vimos ontem que eu preciso amar mais, para que o Senhor se manifeste em nós. Eu preciso amar mais a Ele e amar mais o próximo. Nós vimos ontem. Hoje nós vamos examinar uma 4ª área que nós precisamos melhorar. E é a seguinte: precisamos testemunhar mais. Precisamos testemunhar mais. Baseado em Atos capítulo 1, versículo 8, pouco antes do Senhor ascender aos céus, Ele disse para os seus discípulos: mas receberão o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja, a promessa do Senhor: vocês vão receber o poder do Espírito Santo, que vai vir sobre vocês, e aí vocês serão o quê? Minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, pelo mundo todo. Muitas vezes nós não percebemos o nosso propósito nessa vida. A verdade é essa. A gente faz parte da igreja, a gente é a igreja, mas a gente não percebe o propósito pelo qual vivemos nessa vida. Nós estamos aqui para adorar e glorificar a Deus. E através disso, anunciar a sua glória ao mundo e atrair pessoas a Ele, ao nosso Deus. Então, nossa missão na terra é adorar
glorificar a Deus, anunciar a sua glória e atrair pessoas a Ele. Isso é, sermos testemunhas dele. Por isso ele enviou o seu Espírito. O poder do Espírito normalmente é visto como as pessoas pensam nos dons, revelação, profecia, visão, línguas, e as pessoas pensam em sinais e maravilhas, em alegria. Realmente o Espírito Santo ele manifesta muitas coisas assim. Só que a principal ação do Espírito Santo na nossa vida é nos dar poder para testemunhar, para sermos testemunhas. Então nós vamos ver que nós precisamos testemunhar mais. E isso com relação a nossa vida testemunhar. A nossa vida precisa testemunhar. Nós precisamos ter uma vida de santidade, uma vida de pureza, de purificação, uma vida diferente da vida do mundo. Nós precisamos realmente imitar o nosso Deus, ser santos como Ele é santo, e assim não participar dos pecados desse mundo, até como o pastor Fabiano pregou domingo. Nós precisamos ter uma vida de justiça, isso é, uma vida em conformidade com os mandamentos de Deus, uma vida honesta, uma vida decente, uma vida direita, uma vida sincera diante dos homens. E nós precisamos ter uma vida, como vimos ontem, uma vida de amor, de verdadeiro e real amor, e o amor altruísta, o amor que realmente se doa e que preocupa mais com o próximo do que consigo mesmo. Então essa santidade, justiça e amor, na verdade, são os atributos morais de Deus. E esses atributos são comunicáveis a nós. Então nós precisamos testemunhar tendo uma vida de santidade, justiça e amor diante do mundo. Que as pessoas nos vejam separados da imundície desse mundo, que as pessoas nos vejam como pessoas honestas e direitas e verdadeiras, que as pessoas nos vejam como pessoas amorosas e solidárias. Então, esse tipo de vida dá testemunho ao mundo. Aliás, até atrai o mundo. Aquele ditado, né, que os opostos se atraem, na questão de igreja e mundo é assim. Quando a igreja é diferente, a igreja atrai o mundo. Agora, quando a igreja é igual ao mundo, o mundo repele a igreja. É o que está acontecendo hoje. A igreja pensa que ela deve parecer com o mundo, para agradar o mundo, para o mundo se sentir bem com a igreja. Mas o que acontece é que o mundo olha para a igreja e a despreza, porque a igreja alega ser o povo de Deus e agindo conforme todo mundo age, é realmente desprezível. Então nós precisamos testemunhar com a nossa vida. O que nós somos, o que nós fazemos, muitas vezes fala mais alto do que o que nós dizemos. Então precisamos testemunhar mais, ser mais exemplares diante das pessoas que conhecemos, diante da sociedade. Agora precisamos testemunhar mais também, e agora pensando em palavras, porque há um grande problema na igreja moderna, que existe um slogan que fala assim, pregue o evangelho, se preciso, com palavras. O que está dizendo esse slogan? Que nós devemos pregar o evangelho com a nossa vida, é isso que eles dão a ideia, né? Pregar o evangelho com a nossa vida. E aí, se for necessário, se a nossa vida não for suficiente, então a gente usa palavras. Isso está errado. Está errado. Nossa vida deve testemunhar, sim, mas nós também devemos testemunhar com palavras, falando, anunciando, com a nossa boca. Não é só a questão do comportamento, porque isso é até muito cômodo, né? Isso aí é uma desculpa para muitas vezes nossa covardia e timidez, que a gente não quer falar nada, então a gente diz assim, não, a minha vida já dá testemunho.
a sua vida pode dar testemunho, mas o Senhor não quer só a nossa vida, Ele quer palavras. Aquele que me confessar diante dos homens, Ele diz. Então a gente precisa usar palavras no nosso testemunho. A gente precisa conversar com as pessoas, primeiro falando a respeito do que nos aconteceu. A gente pode falar da nossa vida anterior a Cristo, falar da nossa conversão, como foi que o Senhor nos converteu. Podemos falar da nossa vida atual, mostrando o contraste com a nossa vida anterior, como é que a nossa vida mudou, hoje somos novas criaturas, e a gente pode falar da esperança futura que nós temos, e como nós vivemos hoje em esperança das coisas que vão acontecer. Mas o testemunho não é só isso. O que eu fui, como eu me converti, o que eu sou hoje, o que eu espero para o futuro. Na verdade, eu preciso anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. E aí que a gente realmente precisa testemunhar mais, porque eu acredito que esse é um ponto muito fraco na nossa vida diária, na vida diária da igreja moderna. Porque anunciar o Evangelho é extremamente ofensivo para o homem do mundo. Às vezes falar o que nos aconteceu, a mudança que nós tivemos, a experiência que nós temos hoje, a esperança futura, às vezes isso até a pessoa vê com bons olhos, porque geralmente as pessoas até gostam de histórias de transformação de vida, não importando para eles como é que a pessoa mudou, qual foi a religião, o que aconteceu. Agora, quando você anuncia o Evangelho, aí é diferente. Você anuncia o Deus santo e justo, que não concorda com o pecado e que há de julgar toda a humanidade no dia do juízo final. Você anuncia o homem como pecador caído, merecedor do inferno, e você anuncia o único Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que foi morto na cruz do Calvário para pagar os pecados do homem, e você anuncia que Ele é o único caminho, e você anuncia que aquele que rejeitar a Cristo perecerá por toda a eternidade. Então, essa mensagem requer coragem, requer realmente muito compromisso com Deus para a gente anunciar. Mas o Senhor nos chamou para isso. Nós precisamos testemunhar anunciando o Evangelho, pois afinal de contas, se a igreja parar de falar, anunciar o Evangelho, quem é que vai anunciar? Me diz, quem é que vai ser meio de salvação de Deus nessa terra? Se não for a igreja, quem vai ser? Então nós precisamos falar com nossas vidas, mas falar também com nossa boca. É claro que se nossas vidas não falarem, o que a nossa boca falar vai ser prejudicado, claro. A vida é extremamente importante como pano de fundo, como aquela parte escura do céu à noite. E aí você, anunciando o Evangelho, você coloca as estrelas no céu. Então a nossa vida é o pano de fundo para onde o Evangelho vai brilhar como as estrelas. Então não adianta também a gente só viver uma vida comportada, mas nunca falar do Evangelho. A nossa boca precisa falar também. Precisamos testemunhar mais usando palavras. Precisamos testemunhar mais também, e agora eu penso que precisamos testemunhar a todos. A todos. Qualquer pessoa que tivermos oportunidade de conversar, não importa quem seja, pode ser alvo do nosso testemunho. A gente não tem que ficar esperando só aquelas pessoas legais, bacanas, comportadas, né? Aquelas pessoas que nós conhecemos, nossos familiares e amigos e tudo mais. A gente tem que estar preparado, como diz Pedro, para responder com mansidão e temor todo aquele que pedia a razão da nossa esperança. Então, deu uma oportunidade, surgiu uma brecha, a gente tem que falar. Não adianta só mandar uma mensagem assim, tipo, olha para a minha vida que você vai ver. Não.
A nossa vida é um pano de fundo. As estrelas, o Evangelho. Então a gente precisa falar para quem quer que seja a respeito do Evangelho. Isso é muito importante, muito importante. Todas as pessoas, independente de quem são, ou no estado em que estejam. Às vezes a gente se engana, a gente fala assim, esse aqui é quase cristão. E a gente vai e evangeliza e não é salvo. E aí a gente vai e evangeliza uma pessoa completamente rebelde, caída, destruída, e essa pessoa é salva. Quem sabe quem vai ser salvo ou não é Deus, não é a gente. Eu me lembro que eu pensava no início da minha conversão que todo mundo que lesse a Bíblia seria salvo. E aí eu saí distribuindo o Novo Testamento, o Evangelho de João, e um colega que eu tinha, eu dei o Evangelho de João para ele e insisti para ele ler, ele leu umas 4, 5 vezes. E achou bacana e tal, ficou assim, influenciado, mas nunca se converteu. Nunca. Então não é só através da palavra, através você não pode imaginar que pessoas... Quem é que vai se converter? Você não sabe, Deus sabe. E não é só a palavra, é a palavra e o Espírito Santo de Deus. Então precisamos testemunhar a todos, sem medo, e precisamos testemunhar mais, e agora falando de família. Família. É uma grande fraqueza também da igreja, é o testemunho na família. E aí é um testemunho complicado, porque na rua você pode falar o evangelho e a pessoa vai te ouvir porque ela não conhece você. Agora, dentro de casa, na família, você tem que ser um exemplo e você tem que ensinar. Mesmo sendo você o homem da casa, mais ainda, mas até mesmo a esposa, os filhos, qualquer um dentro de casa pode ser testemunha através do seu exemplo e através do ensino, mesmo o ensino informal. E olha a importância que o Senhor deu para isso. Ele disse lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Quando ele começa, dizendo que no capítulo 6, lá no início, que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, chamado Shema, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, diz esse texto. E aí ele diz assim, e estas palavras, que há um só Deus, que você deve amá-lo com toda a tua força, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Quer dizer, você vai primeiro guardar no teu coração, você vai entender, meditar, interiorizar essa palavra e as intimarás a seus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Olha o testemunho aqui. Você vai intimar a seus filhos e vai falar a eles. É o testemunho. Alguns dizem que essa palavra intimarás, ela no original dá uma ideia de gravar, como se grava uma inscrição numa rocha ou numa madeira, no metal. Então a ideia é de você gravar os ensinos da palavra de Deus no coração dos seus filhos e da sua esposa, do seu marido. Então a ordem era para que o chefe da família, o homem, ensinasse a palavra para a sua família. E diz assim, olha, assentado em sua casa e andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. O que ele quer dizer? Em qualquer lugar, a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia, você vai falar. Por isso que ele fala em sua casa e andando pelo caminho, quer dizer, na tua casa e por onde você for. E deitando, na hora de deitar, na hora de levantar, quer dizer, o dia todo. Você vai estar conversando, testemunhando aos seus familiares a respeito do Senhor. Deus queria que os judeus pudessem realmente
memorizar a sua lei e dela falar para todos, principalmente os da sua casa. Como diz a palavra, né? Bem-aventurado é o homem, Salmo 1, que medita na lei do Senhor, né? Que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a palavra tem uma importância muito séria e ela precisa ser divulgada aos familiares. Isso é um grave erro que acontece atualmente, que os pais deixam para a escola dominical ou para os cultos, para os filhos ouvirem a palavra. Por isso que muitos não são salvos. Na verdade, o Senhor quer que os pais falem a seus filhos dentro de casa. Ensine os seus filhos o caminho em que devem andar. Eu acho que essa é uma das razões, além da nossa igreja ter tão poucos filhos, uma das razões pode ser a nossa falha em transmitir o Evangelho para os nossos descendentes, fazendo com que muitos deles não sejam salvos, infelizmente. Então nós precisamos em casa dar exemplo e falar a respeito do Evangelho. Agora, o último lugar aqui, precisamos testemunhar mais. Eu penso agora sobre Jesus Cristo. Precisamos testemunhar mais a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, que vai descer sobre vocês, e então vocês vão ser minhas testemunhas. Porque o próprio Espírito Santo é testemunha de Cristo, que ele falou assim, olha, ele vai receber do que é meu, vai falar do que eu tiver lhe dito, vai falar das minhas coisas, e ele vai me glorificar, e vai fazer vocês lembrarem tudo que eu tenho dito. E ele os ensinará todas as coisas. Então, quem é cheio do Espírito Santo deve falar a respeito de Jesus Cristo. E o que acontece é que há muitos cristãos que quase não falam de Cristo. Aliás, há muitas igrejas que quase não falam de Cristo. Falam de Deus. Falam muitas vezes do Espírito Santo. Mas não falam de Jesus Cristo. E o Senhor diz, serão minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Se você ler as pregações dos apóstolos em Atos, você vai ver como eles falavam de Jesus Cristo. Sua vinda a esse mundo, seu ministério, seus milagres, seu poder, seu ensino, suas obras, sua prisão injusta, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua entronização como Filho de Deus e sua vinda. As mensagens eram sobre ele. É por isso que na nossa igreja a gente tenta imitar o que os apóstolos faziam. Nós estamos na igreja e nós somos cristãos para falar de Jesus Cristo. E eu creio que muita gente evita esse assunto porque, é como eu sempre disse, você pode reunir numa roda várias religiões. Se você falar de Deus, eles vão aceitar e vão reunir numa roda, todo mundo falando de Deus, vão até fazer orações juntos e não vai ter problema. Agora, se você falar em Jesus Cristo, aí você vai criar confusão com muitos outros religiosos e eles não vão gostar. E como o Senhor Jesus disse, eu vim a esse mundo para trazer divisão. Não porque ele queria trazer divisão, mas porque ele sabia que, por causa do nome dele, iria haver divisão, até mesmo dentro de casa. Então nós somos testemunhas de Cristo. Testemunhas de Cristo. Testemunha é aquele que fala do que viu e do que sabe. Não é verdade? Testemunha é aquele que fala do que viu e do que sabe. Nós vimos espiritualmente o que o Senhor fez na nossa vida.
nós tivemos um encontro com Ele e nós falamos do que nós vimos espiritualmente e nós falamos do que sabemos. Sabemos pelo testemunho do Espírito, sabemos pela palavra de Deus, pelo testemunho dos apóstolos, nós sabemos quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele fará. É isso que nós precisamos falar de Jesus. Quem é Jesus? Para muita gente, Jesus é um homem só. Ou alguns dizem, é o Filho de Deus. Mas eles acham que é o Filho de Deus no mesmo sentido que nós somos. Nós precisamos dizer que Jesus é Deus encarnado, o Criador do universo, que veio a esse mundo. O que Ele fez? Ele veio para poder resgatar o homem do pecado e trazer a humanidade de volta para Deus. Isso Ele fez na cruz do Calvário e ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. E ao 40º dia Ele subiu aos céus. E no 50º dia Ele derramou o seu Espírito. E o que Ele fará? Ele virá novamente para buscar sua igreja, ressuscitar os mortos, julgar o mundo e criar um novo universo. Nós precisamos falar dessas coisas, irmãos. Nós precisamos falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, para que a igreja existe? Ela existe para falar de Jesus Cristo, para apontar o caminho, que é Ele. Para isso é que a gente existe. Aí você fala assim, mas se a gente falar de Jesus Cristo, Deus não vai ficar enciumado, o Pai não vai ficar triste. O Pai, diz a palavra, Ele exaltou o Filho soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Filho dele se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus, debaixo da terra, e todos confessem, todos os joelhos se dobrem, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você diz Jesus Cristo é o Senhor, você está dando glória a Deus Pai. Deus Pai quer que o nome de Jesus seja exaltado sobre todos e que todos confessem que Ele é o Senhor, que todos dobrem seus joelhos diante dEle. E o Pai sorri com isso, porque Ele que enviou o Filho, e o Filho leva a Ele. Como bons cristãos, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus triuno, e nós ensinamos sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, claro, mas o nosso testemunho, a nossa pregação, o centro da igreja, a porta da igreja, é o Senhor Jesus Cristo, a porta do céu. Então nós não podemos deixar de falar do Pai e nem do Espírito Santo, claro, mas não podemos colocar um plano secundário aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é o criador desse povo redimido, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos testemunhar mais, e eu espero que você concorde com isso. Nós precisamos testemunhar mais com a nossa vida exemplar, precisamos testemunhar mais com as nossas palavras, nós precisamos contar a história do Evangelho, precisamos contar a história bíblica, a história da salvação. Para isso a gente tem que ler a Bíblia, né? Precisamos testemunhar mais a qualquer pessoa que seja, precisamos testemunhar mais principalmente as nossas famílias e precisamos testemunhar mais a respeito de Jesus Cristo. Porque o Senhor disse, aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também me envergonharei dele quando vier na glória com os santos anjos. Então, às vezes você fala de Deus, 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 mas tem timidez, vergonha, receio de falar de Jesus. Mas você não pode. Não pode ter vergonha ou medo de falar do nome que é sobre todo o nome. Assim a gente termina, irmãos, essa série de 4 reflexões. Ele está conosco
só desfrutaremos isso, só veremos sua manifestação quando buscarmos mais sua palavra, buscarmos mais sua face, amarmos mais, testemunharmos mais. Então, eu preciso ler mais, orar mais, amar mais e falar mais. Viver mais, testemunhar mais. Grave isso, irmão, e nunca esqueça. Se você não quiser assistir esses vídeos de novo, uma outra ocasião, mas escreve aí em algum lugar que você nunca mais vai perder e coloca isso como lema na sua vida. Preciso ler mais a Bíblia, preciso orar mais, preciso amar mais e preciso testemunhar mais. É isso. Assim nós vamos desfrutar mais da presença dele. Agora, notem esse mais. Ler mais, orar mais, amar mais, testemunhar mais. Mais, 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 mais. Esse deve ser o nosso lema, irmãos. Embora estejamos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, nós estamos contentes com isso, mas não podemos ficar descansados e tranquilos e repousar e ficar nesse estado em que estamos. Temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ir crescendo e crescendo e crescendo na comunhão, na vida com o nosso Deus. Não podemos estagnar, nem parar, nem estacionar. Esse é o nosso lema. É isso que nós precisamos. Se toda a igreja começar a ler a Bíblia zelosamente, se toda a igreja começar a orar intensamente, se toda a igreja começar a amar uns aos outros, e se toda a igreja começar a falar de Jesus Cristo, aí grandes coisas vão acontecer. E aí nós vamos experimentar que Ele está conosco. Ore pela igreja, irmão. Ore pelo aniversário da igreja. Vai começar amanhã. Ore pelos cultos. A partir de amanhã eu creio que a tônica das mensagens vai ser diferente dessas que eu trouxe, porque amanhã eu creio que eles vão estar valorizando essa presença maravilhosa. O que é a presença do Senhor nas nossas vidas, na vida da igreja? Eu creio que as mensagens devem ser mais a respeito do que o Senhor faz por nós. E a tônica dessas meditações foram o que nós temos que fazer em resposta e para que a gente possa desfrutar dessa presença e dessa bênção. Ele está conosco, Ele está comigo e não há nada mais importante do que isso. Que Deus te abençoe, que amanhã você possa estar pronto, feliz, satisfeito para participar do culto a partir das 7 da noite e domingo 10 da manhã, 7 da noite, que toda a igreja possa estar na igreja, que todos nós possamos estar ali com o coração gratos e exaltando o nosso Deus por tudo que Ele fez por nós, sem merecermos coisa alguma. Orem pela igreja, orem pelos pastor José, que vai pregar amanhã, pastor Carlos Henrique, domingo, eu vou pregar de manhã, domingo. Orem pelos pregadores, pela equipe, por todos que forem participar, pelos que estiverem nos bancos adorando também, pelos visitantes, por todos comparecerem, que o Senhor derrame seu Espírito e a sua glória sobre nós. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Ele permitir.